Nos últimos dias, a África do Sul voltou a viver cenas de tensão que lembram as piores ondas de violência nos últimos 15 anos. Different countries, Zimbabwe, Mozambique, Ghana, Nigeria. Can they leave? Can they leave? We don't have a problem with them. They must pack and leave. Protestos contra a imigração, ataques a negócios de estrangeiros, perdas de vidas relatadas, e eles deram prazo para que todos os não-sul-africanos saíssem do país. E eles não querem saber se você está legal ou ilegal. Eles apenas querem que você saia até o dia 4 de maio de 2026. Bem, não é novidade para ninguém que a África do Sul tem um histórico de violência que vai e vem contra estrangeiros. Por exemplo, em setembro de 2020, houve manifestações anti-estrangeiros em Johannesburg e em outras áreas sob o lema que foi chamado de Sul-Africanos Primeiros. Em outubro de 2020, ocorreram novos protestos em Pretória, também com pedidos de maior controle fronteiriço e restrições aos estrangeiros. Bem, pegando apenas o espaço de tempo entre 2020 e 2025, o discurso era: não queremos estrangeiros que vêm nesse país morar de forma ilegal. Porém, nesses protestos atuais, eles não estão com discursinhos bonitos, não. Eles estão firmes em dizer que o alvo é todo mundo que não é sul-africano. Todos os estrangeiros, seja você estrangeiro legalizado ou ilegal, você deve arrumar as suas malas e ir embora do país até 4 de maio de 2026. Mas quando eu falo de estrangeiros, legais ou ilegais, você pode estar aí pensando que eu estou falando de todo mundo. Mas não. Eles apenas estão expulsando pessoas da mesma etnia. Se você for de outra etnia, quero dizer, você pode ficar tranquilo que você está bem-vindo no país. Um estrangeiro é uma pessoa que entra no seu país sem documentos, não tem nada para mostrar. Isso inclui você. Vocês são estrangeiros porque não tem nada para mostrar. Vocês ficam dizendo por aí que este é o seu país. Vamos lá fora. Me mostre documentos que confirmem que você é o dono deste país. Não há nada. Você não possui nada, mas ainda assim chama os outros de estrangeiros. Você mesmo é, na verdade, um estrangeiro porque não possui absolutamente nada. Estrangeiro significa visitantes. Visitantes são pessoas que vêm de mãos vazias, com uma pequena bagagem. Quando chega a hora, eles vão embora. Esse é você. Você está alugando. Você sai marchando dos albergues, batendo nas pessoas, dizendo que elas devem deixar a África do Sul, mas você mesmo não é dono de nenhum albergue. Você paga aluguel nesse albergue. Você mesmo pode ser removido desse albergue. Você está dizendo para as pessoas saírem do seu país. Você vem de um apartamento, você vem de um flat, você vem de uma casa, você não tem nenhum documento. Quando você voltar para casa depois de expulsar os zimbabuanos, o homem branco estará na porta, mostrando o caminho para você sair do flat alugado, da casa alugada, do apartamento alugado. Você não tem nada para mostrar, ainda assim afirma que este é o seu país. Você não tem nada. Você está defendendo a propriedade do homem branco. Esta África do Sul de fato pertence ao homem branco. Esta África do Sul é controlada pelo homem branco. Não me diga que este é o seu país. Quando as pessoas estão incendiando prédios, você corre para protegê-los. Esses prédios não são seus. Esses são prédios do homem branco. Você não tem nada. Pare de odiar seus futuros empregadores. Essas pessoas vão te contratar. Eles são as pessoas mais educadas. Mesmo quando são instruídos, ainda trabalham em empregos pequenos que não pagam nada. Eles não têm orgulho. Eles sabem que é preciso trabalhar para servir e alimentar suas famílias. É exatamente por esse motivo que eles estão aqui. Um dia, como quase aconteceu em Cuba, quando Obama quis suspender o embargo contra a ilha. Um dia, isso certamente vai acontecer. Eu rezo aos ancestrais da Revolução para que isso aconteça enquanto eu ainda estiver vivo, para que eu possa reprisar esses vídeos e dizer: eu avisei vocês sobre assediar seus futuros empregadores. Eu avisei vocês sobre explorar as pessoas que vão compartilhar sua terra com vocês, porque eles já fizeram isso antes. Por que Mugabe não tomou as terras imediatamente?
Ele esperou vocês conquistarem sua liberdade, porque se Mugabe tivesse tomado as terras imediatamente, isso teria causado um problema tão sério a ponto de a África do Sul não ser libertada. Eles eram um estado da linha de frente. Eles nos deram passagem. Eles nos acolheram. Nós ficamos em suas casas. Eles nos deram comida. Eles nos deram abrigo. Eles nunca nos xingaram. Hoje é a nossa vez de dizer obrigado. Nós acabamos nos tornando animais. Isso não representa o espírito de Ubuntu. O que vocês estão fazendo com esses companheiros do Zimbábue? Camaradas, os brancos, do jeito que eles nos controlam, nós os amamos e dizemos que eles nos dão empregos. Mas do jeito que eles nos fizeram odiar uns aos outros, mesmo que um nigeriano viesse aqui e criasse 100 mil empregos, vocês ainda iriam bater nesse nigeriano porque querem 100 mil empregos oferecidos por um homem branco. Quando o emprego é oferecido por um homem negro, não é um emprego suficiente. Eles incutiram em você uma cultura de auto-ódio. Você não tem confiança nas pessoas negras porque você mesmo não tem confiança nelas. Isso me faz lembrar da máxima chamada dividir para conquistar, que é a estratégia de enfraquecer um grupo grande criando briga interna. A tese é, se o grupo fica brigando entre si, ele nunca fica forte o suficiente para ameaçar quem está no poder. Vou dar um exemplo dos negros nos Estados Unidos. Antes dos anos 1960, eles eram muito unidos. Havia uma forte cultura de autoajuda, tinha jornais negros famosos como o Chicago Defender, que fazia campanhas constantes pedindo para a comunidade comprar de um outro negro, circular o dinheiro dentro da própria comunidade e trabalhar para o progresso do povo deles. Eles tinham orgulho de si. Os senhores lá de cima, se vocês me entendem, né? Olharam para eles, viram um povo unido. Até a taxa de pobreza entre a comunidade estava baixando graças à união. E os senhores lá de cima disseram, nananina não. Eles implementaram um serviço para ajudar os mais pobres, como a sua maioria eram os negros. Mas o governo disse que implementou a seguinte cláusula: somente iria ajudar quem era mãe solteira, somente quem tinha filhos, porém não tinha pai. Então, quando isso foi implementado, as famílias foram destruídas. Na época, era a volta de 78% das famílias tinham pais casados e presentes na criação do filho. Porém, hoje, a conta inverteu. 70 a 75% dos filhos na comunidade negra são feitos fora do casamento. E eles, tal como os sul-africanos, não gostam do povo da mesma etnia indo para lá. Agora, olhemos para a África do Sul. Hello. Sorry. How are you? Where do you come from? I come from Zimbabwe. Come from Zimbabwe. Show me your passport. I have passport. You always lying, you people, that you got passport. You don't have. O país tem alto desemprego, crimes, pobreza e serviços públicos destruídos depois de décadas do governo do ANC. E em vez do povo sul-africano cobrar o próprio governo que faliu o país, ele está atacando lojinhas, barbeiros e casas dos estrangeiros, e somente estrangeiros negros. Vamos só olhar para esse dado para ver como essa luta está totalmente perdida. Vejamos só, sul-africanos brancos são apenas 8% da população sul-africana. Porém, veja só, eles controlam cerca de 70%, ou melhor ainda, eles controlam 72% da economia do país, enquanto os negros locais, que são 81% da população, controlam apenas 4 a 5% de toda a economia. Quando vimos isso, quando olhamos para esse ponto, é que vemos que há algo errado nessa luta. O detentor desses problemas é o Estado. Somente o Estado pode resolver esse problema. Países como Coreia do Sul são ricos porque o governo trabalhou para isso. E países como Moçambique são pobres porque o governo também trabalha para que isso aconteça. Não é à toa que, na escala de corrupção mundial, onde 180 é o mais corrupto,
está em primeiro lugar, o 180 na escala é o mais corrupto. A África do Sul está na posição 81. A Angola, por exemplo, está na posição 120. E o nosso querido Moçambique está na posição 161. E olha que esses dados devem estar desatualizados. Agora que somos o segundo país mais pobre do mundo, é capaz de estarmos quase tocando a posição 180. Bem, são coisas como estas que me fazem perder a esperança na política. Mesmo com esses ataques, parece que os líderes do país sul-africano não estão reagindo com pulso firme. Eles só são firmes no discurso, mas na prática parecem ser coniventes. E você pode estar aí pensando, ainda bem que não sou eu nessa situação. Mas saiba que esse é um dos modos operandi que acontece em toda a África. Pobres guerreando entre si, enquanto esquecemos o verdadeiro causador desses problemas. Tal como quando você, na falta do emprego, começa a vender informalmente para sustentar a sua família, e eles chegam lá e te expulsam. Eles chegaram às zero e levaram as coisas. Isso é roubo. Não deram aviso. Cada um de levar as coisas dele e deixar em casa. Nem chegaram de avisar a associação para a associação poder nos avisar, para a gente se arranjar. O que eles fizeram é roubo. Não chegaram, me encontraram na banca, levaram coisas enquanto eu estou na banca, entraram no armazém, tiraram as coisas no armazém. É vida isso. Esse mundo tem doença. Temos filhos para criar. Não tenho marido aqui onde eu estou. Meu marido é aquelas coisas que é um negócio que eu faço para eu poder cuidar dos meus filhos. Mas hoje em dia estou na miséria. Não, veja só. O mais absurdo é que enquanto eu escrevi esse vídeo, acabei me deparando com a notícia de que o governo moçambicano luta dia e noite para aumentar o desemprego nesse país. É incrível. Eles agora decidiram proibir milhares de jovens mototaxistas que exercem sua função como forma de autoemprego que o próprio governo não disponibiliza ou não facilita para a juventude. Bem, estou sem palavras. Apenas me conte nos comentários o que você achou de tudo isso e se inscreva nesse canal para que não possa perder os próximos vídeos.